Bom dia, queridos. Manhã de segunda-feira e nós começamos mais um dia, mais uma semana, graças ao nosso Deus. Que Deus te abençoe nesta semana, já início do mês de março, um mês que iniciou-se ontem. Que Deus possa te abençoar grandemente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Vamos para mais uma devocional Café com Deus. Eu aqui, Bispo Edson, seu irmão em Cristo, para mais um momento com Deus. Pois bem, Salmo 32, versos 3 e 4, diz o seguinte: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Escute isso. Enquanto calei os meus ossos, envelheceram, e os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Um texto triste, um texto que é um relato de alguém que estava sofrendo, um relato de alguém que passava por um momento de dor, de angústia, mas que confessava o seu pecado diante de Deus. Infelizmente, nos nossos dias, tem muita gente por aí sofrendo com doenças das mais diversas possíveis. Talvez não espiritual como esta de Davi, que era uma doença espiritual que ele estava enfrentando por conta do estado da sua alma, por conta de ter sido contaminada pelo pecado, mas muitas vezes por conta de outros problemas. Aqui no caso de Davi, era por conta de pecados alojados em seu coração. E o pecado é uma praga, irmãos. É como um câncer que toma conta da alma e aos poucos vai drenando toda a nossa vida, tirando toda a nossa alegria, tirando todo o brilho que está em nós, até nos conduzir à morte. Porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Fala também, é claro, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Enquanto Cristo quer dar vida, o pecado quer nos matar. Enquanto Cristo nos restaura, nos cura, nos liberta, o pecado nos adoece, nos entristece, nos destrói, rouba toda a nossa vitalidade. Então, há muitas doenças que se estabelecem no nosso corpo, mas nem todas, no entanto, são doenças causadas pelo pecado. Algumas são problemas físicos congênitos, outros problemas de herança genética, e o fato que todos nós somos acometidos vez por outra de alguma enfermidade. Mas Deus nos cura delas. Assim também como Ele tem poder para nos curar e nos libertar das doenças causadas pelo pecado. Eu já conheci pessoas, de conversar com elas, que estavam morrendo de câncer por conta de não perdoar alguém que lhe havia magoado. Já vi pessoas adoecerem por conta de falta de perdão, por falta de liberar a vida de alguém, por conta de pecados escondidos, foram adoecendo e quase morreram. Então nós precisamos entender que a Bíblia relata e nos fala que o pecado é algo terrível que pode ir matando a pessoa aos poucos. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu já enfrentei pecados na minha vida. Eu não nasci santo e nunca pequei e vou morrer santo. Não, já passei por isso. De ter a minha vida também tomada e adoecida pelas consequências do pecado. Eu sei o que é isso. Eu sei o que você está enfrentando. Eu sei que muitas vezes a nossa oração, por mais que a gente queira orar, sabemos que não passa do teto por conta da situação que estamos vivendo. Teve um período da minha vida que eu estava afastado, desviado dos caminhos do Senhor. Eu já vivi isso na minha vida. Talvez isso te choque, mas é um fato.
Eu nem conseguia dormir, irmãos, direito, porque praticamente todas as noites eu sonhava com demônios vindo me atacar, sonhava com o arrebatamento da igreja e eu ficando, sonhava com demônios me destruindo, e eu no sonho não tinha força para gritar, não tinha força para socorrer-me, não tinha força para fugir, não tinha força para nada. E eu sei que talvez esta é a condição de muitas pessoas que irão ouvir esta devocional hoje. Mas um dia eu decidi retornar para a casa do Pai. Exerci a minha fé em Cristo Jesus, crendo que Ele é poderoso e poderia libertar a minha vida, perdoar os meus pecados e me dar a chance e a oportunidade de restaurar e reconstruir a minha vida. E eu fiz o caminho de volta, o caminho do filho pródigo, do retorno à casa do Pai. Como disse o filho pródigo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, Pai, pequei contra ti. Eu fiz isso, eu retornei para a casa do Pai. E o Pai me recebeu de braços abertos, como quer te receber também, como deseja te receber também, como está de repente tocando o teu coração agora, neste momento. E assim como naquela época o meu coração, que estava doente, foi curado, o teu também pode ser curado e restaurado. A palavra diz que quando nós confessamos, nós alcançamos graça, perdão e misericórdia. E o resultado vem, não só na área emocional, espiritual, mas o resultado vem em todas as áreas das nossas vidas, porque o nosso Deus é incrivelmente maravilhoso, bondoso, misericordioso para com as nossas vidas. Se há uma coisa que Ele não rejeita, é um coração contrito e quebrantado e arrependido. Estava morrendo por conta de pecados e ressentimentos, mas Deus restaurou a minha vida. Davi fala isso também, que enquanto ele se calou, os ossos dele se apodreceram, estavam se apodrecendo dentro dele. E eu sei que Deus, não que Ele queira isso ou que Ele goste disso, mas Ele tem usado muitas vezes esse estado na vida de muitas pessoas, porque é a única maneira que Ele encontrou de resgatá-las e trazê-las de volta para a sua presença. Eu sei que talvez a sua experiência seja dolorosa ao extremo, mas Deus espera que você volte para que Ele possa te abraçar, limpar as tuas feridas, curar as tuas feridas, te dar uma capa novamente, colocar você na mesa dele novamente, te dar um anel de autoridade e te chamar de filho novamente. O Salmo 19, verso 12, o salmista declara: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Por isso precisamos todo o tempo pedir a Deus que nos mostre as nossas falhas e se há algum mal em nossas vidas, para que possamos manter puro e pleno o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade, a nossa comunhão. Sabe, queridos, tem muitos cristãos que não sabem mais o que é chorar na presença de Deus, por senti-la, por ser tocado por Ele. Se emociona com filme, se emociona com tantas coisas, menos com a presença de Deus, porque não a sente mais, porque estão distante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas nesse dia. Pai amado, Deus bondoso, misericordioso, a minha oração hoje é que o Espírito Santo do Senhor possa trazer clareza, discernimento e entendimento para a vida dos meus irmãos, sobre toda e qualquer situação que eles possam estar vivendo no dia de hoje, sobre os processos e os propósitos que o Senhor tem para a vida deles. E, ó Deus, libertá-los, curá-los, restaurá-los de tudo aquilo que não vem do Senhor e que não é vontade do Senhor para a vida deles. Toca em cada coração, ó Deus, nesta manhã,
Quebranta-os, ó Deus, e leva-os a um tempo de cura e restauração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.